Sentimos-nos honrados com a presença de todos, e em especial os nossos visitantes e os amigos que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos e que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês nesta manhã. Pois bem, tudo passa por causa do amor, foi a música que vocês ouviram. E o tema desta manhã, do estudo que nós vamos fazer, está baseado no amor. Em tudo e todas as coisas podem se afastar se nós tivermos o amor. Neste mundo, meus queridos, por causa da maldade, a maldade que foi trazida pelo pecado, existem muitas coisas que nós não gostamos. A gente não gosta, por exemplo, de envelhecer, né? Ninguém gosta de envelhecer. Ficar doente, muito menos, tá certo? E uma coisa que talvez ninguém goste, eu acredito que seja a morte. Nesse momento eu gostaria de que fizéssemos uma dinâmica e compartilhássemos algumas coisas. Gostaria que nesse momento vocês pensassem em 6 coisas que vocês não gostam, tá bom? Vou dar um tempinho aí, de uns 30 segundos. Comecem a pensar em 6 coisas que eu não gosto. Pensem. Agora vamos compartilhar entre vocês. Olhe para a pessoa ao seu lado e comente com esta pessoa de 6 coisas que você não gosta ou de algumas que você não gosta. Fale para ele. Pode compartilhar das coisas que você não gosta. Estão falando baixinho? Alguém quer falar um pouquinho mais alto? 6 coisas. Talvez você não chegue à 6ª, né? Nesse momento, um curto espaço. Mas é muito mais fácil da gente falar das coisas que a gente não gosta, né? Ok. Eu creio que todos compartilharam dessas 6 coisas que não gostam. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Agora é um pouco mais difícil, tá? Pense numa coisa que você abomina. Pensou que já era fácil, né? 6 coisas que você não gosta. Agora pense em uma coisa que você abomina, que odeia, que detesta. E fale para a pessoa ao seu lado. Alguém aí quer compartilhar aí? Me diga uma coisa que detesta. Hipocrisia. Falsidade. Arrogância. Como? Violência. Detestam. Então quer dizer que esses são os piores para vocês, né? Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que Deus não gosta de algumas coisas também, não? Será que ele tem uma que ele abomina? A irmã disse o pecado. Então é isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Nós vamos entender daquilo que você disse aí, a respeito daquilo que você gosta, que não gosta, e daquilo que você abomina, tá certo? Seria muito interessante a gente descobrir isto dentro da Bíblia. É muito melhor, tá certo? Nós poderíamos, ao descobrir estas coisas, poder agradar a Deus melhor, sabendo aquilo que Ele não gosta e algo que Ele abomina, que Ele detesta. Então, o texto que nós vamos ler hoje e estudar está em Provérbios 6,
versículos 16 a 19. Vou esperar que todos encontrem. Provérbios 6, versículo 16. Provérbios 6, versículo 16. Ok, acho que todos encontraram. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Este é o texto. Pois é, queridos, já sabemos que tem várias coisas que Deus não gosta. Se o amamos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, guardareis aquilo que eu vos digo, né? Se o amamos, nós vamos procurar não fazer nada daquilo que desagrada a Deus. Vocês concordam? Então, quando amamos alguém, nós procuramos fazer o que a pessoa gosta e não fazer o que ela não gosta. Qual o segredo de um casamento que perdura muitos anos? É quando existe entre eles o amor. Mas precisa de uma pitadinha de algo importante, que é o ceder. Quando existe amor, alguém cede em algum momento. Por quê? Quando amamos alguém, a gente procura fazer o que a pessoa gosta e não fazer o que ela não gosta. E nós vamos descobrir isto, se realmente nós estamos alinhados ou não nesse pensamento bíblico. Pois bem, vamos discutir passo por passo desses versículos de Provérbios. O primeiro que nós vemos lá são olhos altivos, né? Olhos altivos é o primeiro. Tem um dito popular que é mais fácil a gente entender isto, né? É o nariz empinado, é o orgulhoso, né? Aquela pessoa orgulhosa, né? E o orgulho, meus queridos, é um pecado muito sério. Foi o primeiro pecado, e foi o primeiro pecado de Lúcifer lá no céu. Agora você pergunta assim, orgulhoso é considerar-se superior a uma outra pessoa por causa de alguma coisa. Tem que ter um motivo. Então, vou citar alguns exemplos aqui, depois vocês pensam em outros mais. Mas um orgulhoso considera superior a uma outra pessoa por causa do dinheiro, por exemplo. Eu tenho mais dinheiro, eu sou superior. Eu falo, você obedece. Simples. Esse é o orgulhoso. Pelo estudo, talvez. Precisa-se ter estudo e a pessoa é orgulhosa. Eu trabalhei num grupo em que nós tínhamos alguns engenheiros da Poli e da USP São Paulo, e eu estudava na Hebraica. Eu sentia isso na pele. Eles eram orgulhosos porque haviam estudado na Poli e na USP. O estudo. A religião, por exemplo, é um outro ponto. A cor, né? Se sente superior pela cor. Pela história aí, quantas histórias a gente vê a respeito de sentir-se, né, orgulhosos pela cor. Outros se sentem orgulhosos pelo carro que tem ou pela casa melhor. Né? Minha casa é melhor, o meu carro é melhor. E outros pela aparência. Ou qualquer outra coisa. Enfim, eu estou
jogando aqui algumas coisas que me vieram à mente. Tá certo? Agora eu vou falar uma frase bem devagar. Eu já iniciei falando devagar. Eu queria que vocês prestassem atenção. Vou falar 2 vezes a frase, para você entender e levar essa frase para casa. Tá bom? O grande problema é que o orgulho não deixa o orgulhoso reconhecer o seu pecado. Um pouco forte a frase, né? Pense. O problema é que o orgulho não me deixa, como orgulhoso, reconhecer o meu pecado. Veja que arma Satanás usa contra nós. O orgulho que eu tenho coloca uma venda nos meus olhos, para que eu não tenha condições de enxergar que sou orgulhoso. Vou falar uma coisa séria para vocês. Infelizmente, a maioria de nós, somos orgulhosos. Eu sou orgulhoso. Eu vou provar para vocês com alguns exemplos. Fáceis. Você aceita desaforo? Eu aceito desaforo? Quantas vezes você disse a seguinte frase: do jeito que vem, volta? Eu estava ligando ontem para o pessoal da TV a cabo. E a menina me deu uma resposta atravessada. E aquela coisa não funcionava. E eu fui. E já era a 5ª vez que eu estava ligando. E nessa 5ª foi. Veja como Satanás, o inimigo, age nas nossas vidas. Você gosta de perder? Perder? Principalmente numa discussão? Lá na tua empresa, na faculdade, onde você estiver, aqui na igreja, você gosta de perder? Levanta a voz. A gente revida, por acaso, uma ofensa facilmente? Por causa do quê? Do orgulho. A gente é orgulhoso, gente. Não perdoamos os erros dos outros de jeito nenhum, mas os nossos erros, o que a gente faz com os nossos erros? Nós justificamos. Os erros do outro eu não perdoo, mas o meu eu vou justificar para você. Não foi bem assim. É desse jeito? É desse jeito. Comigo já aconteceu várias vezes, eu fiz isso várias vezes. Bom, a reflexão que eu trago nesta manhã é para que a gente pare de fazer de conta que está tudo bem. E que isso daí vai rolando e as coisas vão virando e está tudo bem. Nós precisamos nos humilhar perante Deus e humilhar perante as pessoas também. Nós somos pecadores e Deus não gosta do orgulho. É a primeira coisa que a gente aprendeu ali. Olhos altivos. Nesse versículo 17, a sequência, ele fala do quê? Língua mentirosa. A língua mentirosa, meus queridos, esse é um dos pecados mais comuns hoje em dia e considerado por alguns um pecadinho leve. Tá certo? Veja que bacana. Dá para vocês abrirem aí no livro de São Marcos. Abra suas Bíblias no livro de São Marcos. Vá até o capítulo 17. Não combinei com o pessoal do som, hein? Ache São Marcos, capítulo 17. Encontraram? Pois bem, um pregador, numa escola dominical,
anunciou o seguinte: olha, gente, no domingo seguinte, eu gostaria de pregar sobre a mentira. E tem um texto muito forte na Bíblia que fala sobre a mentira. Eu gostaria que durante a semana toda vocês estudassem fervorosamente Marcos 17. E ele fez esse apelo com veemência no sábado, que domingo todos estivessem presentes para falar sobre o tema da mentira. Chegou o dia, começou o discurso, e ele começou a compartilhar com aquelas pessoas, e ele faz a pergunta: eu rogo a vocês, que todos aqueles que estudaram Marcos 17, levantem a mão. O que aconteceu? Todos levantaram a mão. Todos. E aquele homem está bem. Ele disse no seu sermão: eu sinto satisfeito, porque eu tenho ante de mim um auditório mais escolhido para falar sobre a mentira. O Evangelho de Marcos termina no capítulo 16. Então, meus queridos, Deus não gosta de mentira, e é por isso que nós devemos falar somente a verdade, mesmo que a gente sofra as consequências por ela. E como é difícil falar a verdade, e lá no fundo da mente você está sabendo assim: se eu falar isso, a coisa vai ficar feia, vai ter consequências. A mentira é dita, eu digo, eu minto, você mente, para proteger-se do seu orgulho, do meu orgulho. Nós não queremos, em momento algum, quando estamos mentindo, falar da nossa fraqueza. Você não gosta de ser fraco. Nesse mesmo versículo 17, na sequência da língua mentirosa, ele fala do que? De mãos que derramam sangue inocente. Esse é um pouco mais fácil, né? Quanto a esse pecado, nós precisamos dar muitas explicações, não. Deus não permite que o ser humano tire a vida de alguém, de maneira alguma, de maneira alguma. E eu já conheci pessoas. Eu, durante 10 anos, cantei num quarteto. E nós íamos no Pavilhão 9, no Carandiru, em São Paulo, cantar aos domingos. E ali, ao pregar, ao cantar, muitas daquelas pessoas tinham prazer em dizer que mataram pessoas. Sabemos que Deus condena essas coisas. Vamos lá no versículo 18. A próxima coisa que Deus não gosta, versículo 18, é o coração que traça planos perversos. Algumas Bíblias aí está escrito trama projetos iníquos. Então, meus queridos, nós devemos cuidar com os nossos pensamentos. Essa semana cuidei muito desta parte. Deus não gosta que a gente seja armador do mal contra as pessoas. Aquele que arma alguma coisa, maquina alguma coisa contra as pessoas. O rancor, meus queridos, ele só nos faz sofrer. O rancor nos prejudica muito a nossa vida emocional, espiritual e física. Às vezes você chega em casa, estou com uma dor nas costas, no ombro, nos braços. Pode ser o rancor. Dói. Dói. Pode ser físico. Ou talvez você chegue e dizer: olha, não sinto mais nada quando vou na igreja. Rancor por algo que acontece nessa igreja, que você vê acontecer que é errado, mas você vem aqui por causa das pessoas e não por causa de Deus, de Jesus.
e você coloca aquele rancor no coração. Meus queridos, a melhor forma para a gente conseguir perdoar é nos colocar no lugar da pessoa e buscar justificativas por suas ações que nos feriram. A empresa que eu trabalho, a gente faz um feedback com alguém que a gente não está sentindo bem com ele. E a primeira posição que a gente toma, e já é característica dela, é que tenha 2 cadeiras. E ao sentar, meu joelho tem que estar próximo do dele. E nós vamos conversar um com o outro, e eu vou dizer para ele exatamente o que ele fez que me feriu, e as coisas que ele fez e que causou, e ele ouve atentamente até o final. Não retruca. Depois eu ouço essa pessoa, e assim por diante. Quando a gente sai, levanta dessas cadeiras, a gente está aliviado. Porque a outra pessoa talvez não soubesse que aquilo que eu fiz tão naturalmente o machucasse tanto. E para mim era natural, mas para ele não. O ser humano é assim. No versículo 18, na sequência, pés que se apressam para fazer o mal. Vou falar devagarzinho de novo. Preste atenção nessa frase. Vai levando essas frases para casa. Eu já vi pessoas que nunca visitaram alguém que estava sofrendo ou doente. Eu já vi pessoas. Eu sou uma delas. Mas já fizeram muitas visitas, mas muitas mesmo, para ofender a outra pessoa. Campeão de audiência em visitas para ofender a outra pessoa. Não fala de Jesus, não fala do seu amor, mas não perde a oportunidade de contar a última fofoca. A última contenda. Vamos adiante, versículo 19. Outra coisa que é a sexta que Deus não gosta, que é a testemunha falsa. Aqui eu estava estudando, eu nunca tinha pensado nisso. Olha só, não se refere a um julgamento legal, mas no dia a dia também. Eu não tinha pensado nisso. Quando alguém apoia o erro de uma outra pessoa, está sendo uma falsa testemunha. Então, veja, quando eu permito também que aquilo que eu estou ouvindo, eu estou presente, permito que vá adiante, eu também sou uma falsa testemunha. Eu estou junto. Ah, mas ele é meu amigão, então estou nessa. Né? Olha só, há um dito popular para essas coisas que é muito simples de falar, é a Maria vai com as outras. Enfim, 6 coisas nós falamos que Deus não gosta. Agora vamos para a coisa que Deus detesta, que Deus abomina. A irmã tinha escolhido o que mesmo? O pecado, né? Que Deus abomina, que Deus detesta. Vamos descobrir agora. No versículo 19 está lá, o que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Puxa vida! Quando eu estava lendo esse versículo, Deus detesta mais as intrigas, não é o pecado, irmã, mais as intrigas, só o pecado, né? Do que o assassinato, por exemplo. Como pode? Ele abomina mais as intrigas do que o assassinato. É algo para a gente pensar. Mais que a testemunha falsa.
São as intrigas que causam guerras. Pense no divórcio de alguém que você viu. Pensou? Lembra dessa pessoa? Duvido que não tenha tido intrigas ali. Eu tenho um pensamento. Casou, vai para bem longe da família. Construa a sua vida em outro lugar. Papai e mamãe sempre interferem. Divórcio. Separam famílias. As intrigas. Dividem os povos. E as intrigas vão dividir esta igreja aqui que nós estamos hoje. Elas vão. É um pecado terrível, abominável. Pecado abominável. A gente sabe disso, que a única esperança que nós temos é a breve volta do nosso Senhor Jesus. Eu queria contar para vocês uma parábola. É uma parábola mesmo. É uma história engraçada, é mais uma parábola, não tem evidência alguma histórica, não aconteceu. Vou contar para vocês algo que chama muita atenção. É uma escola de treinamento. E eles treinavam as pessoas para destruir outras pessoas. Essa escola, tá certo? E para você receber o diploma de destruidor de pessoas, você teria que passar por uma prova. Teria que fazer uma prova e dar evidências que você é um bom destruidor de pessoas. E um desses aspirantes, destruidor de pessoas, foi dado uma cidadezinha bem pequena para ele destruir todas as pessoas daquela cidade. Vou destruir todas essas pessoas aí. Ele recebeu a missão e falou assim, não, muito fácil, uma cidade pequena, tipo Veríssimo assim, 10 mil habitantes, pequenininha, eu vou lá e vou destruir todas essas pessoas. Né? Ele foi até aquela cidade e executou o primeiro plano. Sabe qual foi o primeiro plano? Destruiu todas as lavouras daquela cidadezinha. Ele achava, se eu destruo as lavouras, eles não vão ter sustento, né? Não vão ter renda alguma, eu vou fazer isso aí. Ele fez isso, mas ficou frustrado. E começou a observar que pela miséria, as pessoas foram se unindo uns aos outros. E foram se ajudando uns aos outros. E foram cada um suprindo as necessidades uns dos outros. Né? Compartilhando alimento, compartilhando de dinheiro. Ele falou, puxa vida, fracassou. Se o chefe aqui do diabonato vier aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou fazer o meu segundo plano. Ele semeou doenças em toda a população daquela cidade. Um tossia aqui, o outro caía e tal, e daí por diante. Doenças naquela cidade. O que aconteceu? O povo daquela cidade ficou mais unido, né? Um estava cuidando do outro, como se fosse uma família só, eles se ajudavam uns aos outros. E nesse momento o chefe do destruidor chega para fazer umas verificações, para ver como é que ele estava indo, certo? E ele viu que o seu discípulo estava perdido. Ele não estava conseguindo destruir aquelas pessoas. Ele falou, olha, tem uma técnica infalível, que é a que Deus abomina. A ideia é você semear intrigas e fofocas entre os moradores dessa cidade. E ele fez isso. Começaram as brigas. Começou um difamar o outro, passando por cima para obter lucros. Em poucos dias, queridos, essa cidade estava abandonada, pois não conseguiram morar perto um dos outros. Acontece isso aqui. A gente vem na igreja, nem olha por mão do lado. Eu detesto esse irmão. Quero ver a cara dele. Por causa de uma intriga.
Nem convido mais na minha casa, por causa de uma intriga. E é por isso que Deus abomina, meus queridos, esse pecado. E o considera o pior de todos. Ele não destrói uma pessoa, não. Não destrói só você, não, Dudu. Não, não é isso, não. Ele destrói uma cidade inteira. Ele destrói uma igreja inteira. Então nós devemos ter muito cuidado para não ser um semeador de intrigas, é aquele pensamento que eu descobri lá atrás, que eu falei para vocês, e nem eu ser um espectador dessa intriga. Porque se eu estou ao lado desta pessoa que está fazendo aquela intriga, eu compartilho com esta pessoa o meu desejo de ser uma pessoa que faz intriga contra o outro. Bom, deixa eu ver se a conexão está boa. Aqui. Bateria no fim. Beto, por aí. Vamos entender um pouquinho da gente também, né? A gente precisa entender um pouco. Se vocês quiserem ir ali, tudo bem, melhor. É fácil, né? Vir aqui à frente falar e apontar o dedo, né? E por isso que várias vezes eu disse e repeti, olha, eu também sou assim. Não estou aqui hoje falando para vocês, eu acredito que Deus é que usou, que escolheu essa palestra hoje. Então, vamos aprender um pouquinho da gente, né? É muito fácil falar essas coisas, mas a gente tem que entender como que a gente é por dentro, para poder a gente aprender a lutar contra algumas coisas. A amígdala. Beto, você poderia usar o mouse para mim, aquele ponto vermelhinho que tem no cérebro? Pontinho de mouse. No cérebro, a gente tem aquele ponto vermelhinho ali, é a amígdala. Quantos já sabiam que nós tínhamos uma amígdala no cérebro? Conhece aqui, né? Mas no cérebro existe uma amígdala, tá certo? Então, observe o seguinte, se vem uma cobra aqui em a minha direção, nesse exato momento, a minha amígdala, ela é aguçada. Ela não pensa nada, ela aguça e faz com que eu apanhe alguma madeira e bata nessa cobra. Ou ela faz com que eu corra, ou ela faz com que eu fique paralisado. Ela faz isso. O problema é que a amígdala, ela faz esta função durante 6 a 10 segundos. 6 a 10 segundos. Vocês já viram falar assim? Ô, rapaz, você ficou nervoso à toa, conta até 10. Já viram falar disso? Então, exatamente este é o tempo. São 10... Obrigado. São exatamente 10... legal, agora melhorou. São 10 segundos que ela fica aguçada nesse pontinho aqui, tá certo? Ok, eu vi o perigo, ela faz com que eu lute, fuja ou fique parado. Ela age desta forma. Porque muitas vezes eu ofendo o meu irmão quando ele fala algo para mim que eu não gostei. Eu falo exatamente entre os 6 e 10 segundos, em que ela está aguçada. Por isso existe, olha, se eu pensar até 10, 1, 2, 3, contar até 10, eu não vou partir para essa ofensa e eu posso pensar mais. Há uns 2 anos para cá, eu tenho feito um exercício tremendo comigo. E tenho conseguido fazer isso, depois que eu aprendi que eu sou assim. E até os administradores dessa igreja têm percebido um pouco mais de controle emocional.
de segurar um pouco antes de falar. Então, por dentro nós somos assim, queridos. E existe essa condição. Então, a amígdala é uma parte instintiva do nosso cérebro. Se percebemos uma ameaça, ela vai mandar uma reação muito forte de luta antes que a gente tenha a capacidade de processar. Só que aqui em cima, queridos, ó, existe o neocórtex, tá certo? É a parte racional do nosso cérebro. É quando ele é acionado, após esses 6, 10 segundos, ele é acionado, ele nos permite reagir de uma forma muito criativa. É a partir daí que nós passamos a agir de uma forma, talvez, correta. Nós começamos, então, a raciocinar. A gente começa a fazer perguntas diante de uma ameaça. Pergunta do tipo, não preciso correr. Ela não ataca? Eu sei disso. Tá certo? Você começa a pensar e as coisas fluem muito mais fácil. Percebida, dá o tempo suficiente e a resposta neural adequada para que se acione o neocórtex. Faça isso, vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Acione o seu neocórtex. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso entender que eu tenho uma amígdala lá, que ela vai agir. E ela vai bater. Ela vai fugir. Ou ela vai paralisar. Tá certo? Eu estou em algum momento lá no colégio, eu fiquei paralisado. Mas se você respirar, esperar um pouquinho, você começa a fazer o discurso lá no teu colégio. Eu tinha 12, 13 anos, meu pai falou, você vai fazer todos os discursos. Primeiro a folha tremia tanto que eu não conseguia ler. Se eu soubesse que existia essa condição, teria feito esse exercício. Tá certo? Ok. O próximo. Então, Viktor Frankl que descobriu isso. Tá? Ele descobriu o seguinte, que entre o estímulo e a resposta, existe a liberdade de escolha. Entre 6 a 10 segundos. Ok? Fica muito mais fácil a gente entender isso aí. Gente, hoje eu estou cheio de atores e de atrizes aqui. Eu vou chamar aqui à frente os atores e as atrizes para me ajudar a melhorar um pouquinho mais essa palestra de hoje. Tá certo? Nós temos esse lado aqui, meninas brincando, né? Desse lado aqui eu gostaria de chamar o escudo. O escudo. E desse lado aqui, a espada. Tá certo? Então, veja a posição do escudo, como é. Tá? O escudo, ele usa muito de mentiras, queridos. O escudo usa muito de desculpas. Sabia, Marcelo? Com esse escudo levantado, você segura atrás de você mentiras. Você segura aí desculpas. Manter o escudo intacto, podemos perder todos os sinais emocionais dele. No momento que ele estiver com o escudo levantado, ele não enxerga a pessoa do outro lado. Ele não ouve o amigo do outro lado. Ele mantém o escudo o tempo todo e os sinais emocionais dele que poderia dizer para essa pessoa, estou sentindo isso em relação a você, ele não diz. Porque o escudo dele está aqui à frente. E ele coloca, que são as mentiras, que são as desculpas. E ele não consegue entender valores, o Marcelo não consegue entender nada, nem a profundidade que estão arraigados no coração dele, as coisas que ele gostaria de dizer, ele não consegue. Podem esconder também
manifestações sobre quem realmente o Marcelo é. Ele está aqui na igreja, poxa, eu não conheço essa pessoa, não conheço, porque ele usa o escudo o tempo todo. Ele se esconde, tá certo? E a espada? A posição da espada, ó, tá? Dedão aqui levantado, erguido aí para vocês, né? A espada. O Fares, nesse momento, ele está te atacando, está te atacando com muita raiva. E essa raiva que ele tem, destrói toda a criatividade que ele possa ter para atuar aqui na igreja, na casa dele, com a família dele, com os amigos, no trabalho. É uma espada. Destrói totalmente. Se conseguirmos ver além da nossa raiva e nos perguntarmos por que a gente está aborrecido, por que o Fares está aborrecido tanto assim, tá certo? Podemos nos capacitar a tomar uma atitude talvez positiva. Mas olha só, o que acontece se o Fares baixa a espada? Tá certo? O que acontece se ele baixar o escudo? Não aconteceu nada. Agora fica de frente para o Fares, por favor. Veja só, que experiência fantástica. Ele está com o escudo dele. Ele não ouve o que o Fares está falando. E o Fares o tempo todo está atacando ele com a espada. Agora, quando os dois baixam o escudo e a espada, e eles começam a falar de sinais emocionais que existem entre os dois, tudo melhora. Tá certo? Agora, nós três aqui, vamos observar essas crianças em ação. Observe. Deu uma briga aqui agora tremenda. Se a gente contar o tempo com eles aqui, é 1 ano. Com elas é alguns minutos. Obrigado. Então, abramos as nossas Bíblias em São Mateus 18. São Mateus 18. Versículos 2 a 3. O que nós vamos aprender aqui agora? E a gente entendeu muito bem como a gente funciona, o nosso cérebro funciona facilmente. E a gente fez uma cena aqui em que você vê pessoas atacando, pessoas se defendendo. De repente você vê crianças brincando e que brigam e num segundo estão se abraçando. Tá certo? E chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então, meus queridos, a inocência deve existir em nosso meio mesmo, adulto, como as crianças. Optar por compartilhar os nossos aspectos agradáveis e criativos, e nós mesmos nos tornarmos como uma criança. Ok, vamos lá para montei um jarro aqui de confiança, tá certo? Dentro desse jarro de confiança, eu coloquei a confiabilidade, aceitação, abertura e congruência. Então, no momento que eu passo a ter esse relacionamento com esse meu irmão, eu passo a ter esse relacionamento com essa pessoa, com a esposa ou no trabalho, nós precisamos adquirir a confiança. E quando você estuda esse tema, confiança, é muito difícil confiar em alguém. Mas existem 4 elementos na vida do cristão que isto é possível. O primeiro está a confiabilidade. A confiabilidade. Vou falar devagar de novo. Cumpra as promessas que você faz para Jesus. Cumpra.
E você vem aqui, toca o hino das águas, e você sobe nesse púlpito e diz: Senhor Jesus, eu farei isto para o Senhor. E ao descer esta escada, você esquece. Para que tenhamos confiança, é necessário ter confiabilidade. Precisamos de ter aceitação. Quantas vezes no último mês você valorizou o irmão que senta aí ao seu lado na igreja? Quantas vezes você veio nessa igreja e valorizou aquela irmãzinha que está sentada lá no banco lá de trás? Quantas vezes você veio aqui e deu oportunidade para uma dessas pessoas fazer algo nesta igreja? Esta igreja, para se manter em pé, queridos, precisa ser sociabilizada. Todos precisam fazer algo nesta igreja. Precisamos incutir na mente um dos outros a aceitação. Procure ver o que você faz, aquilo que você sabe, e espalhe esse conhecimento que você tem. Fale para outras pessoas disso. Ensine aquilo que você sabe. Faça com que outras pessoas participem. É muito importante a aceitação. Valorizar o irmão ao seu lado. Abertura. Um outro ponto importante. Compartilhe, queridos, o seu sentimento. E aceite o sentimento dos outros. Porque a gente tem uma mania de chegar a Fares e eu despejo para o Fares todos os meus problemas, mas eu não quero ouvir o que o Fares quer me dizer. Precisa ter abertura. Quando eu faço isso, estou fechando a porta no meu relacionamento com o Fares. Eu preciso saber, ouvir o que ele tem para me dizer, qual que é o sentimento dele também, até em relação a mim. Então, compartilhe. E o último, congruência. O que você pensa, o que você sente, o que você diz, o que você faz, tem que estar alinhado. Você não pode ser uma coisa aqui, outra coisa lá e outra coisa em outro lugar. Essas coisas precisam estar alinhadas, a congruência. O que você pensa, o que você sente, o que você diz aqui nesse púlpito e faz, estão alinhados. Vamos para o próximo slide. Vamos conhecer um pouquinho como é que a gente é por dentro, né? Esse daí é um iceberg, tá certo? Desenhado mal feito ali, né? Mas é o que a gente tinha lá na hora para escrever, foi por aí mesmo. Isso aqui é um iceberg. Aqui as águas. Embaixo dessas águas, nós temos pensamentos e sentimentos. Nós temos valores e prioridades. A gente tem necessidades atendidas e não atendidas. Tem todas essas coisas. E lá em cima da água tem o seu comportamento. Você já ouviu alguma vez alguém chegar para você e dizer assim: puxa vida, quando você chegou aqui em Uberlândia, a gente achava você um chato. Agora que a gente conhece você, poxa, você não é nada disso. Quando a gente bate os olhos, Fares, na pessoa, a gente só vê em cima da água o comportamento da pessoa. Quando eu cheguei aqui, nas primeiras visitas que eu fiz, nossa, esse rapaz é o nariz empinado, ele é estranho, não fala com a gente. Eu precisei mudar esse comportamento um pouco em mim, eu não consegui ainda. Mudar a fachada, sabe, essa carcaça que a gente tem e que está aqui em cima da água. E quando a gente começa a baixar o nível da água, a gente começa a sentir o pensamento. Mas no momento que eu baixo o meu escudo e baixo a minha espada e digo: fale, eu quero ouvir você. Diga o que você pensa. Porque a gente, por todas essas coisas que Deus não gosta, a tendência é que a gente coloque as coisas na frente e queira
colocar nas pessoas as suas ideias, as minhas ideias. É o famoso, entre com as suas ideias e saia sempre com as minhas. Tá certo? Então precisamos baixar o nível da água. Perguntar para as pessoas, olha, você vem a essa igreja com qual necessidade? Que necessidade não está sendo atendida na igreja para você? Qual está sendo atendida? E através disso a gente vai crescendo. E a água vai subindo e a gente vai construindo muitas coisas. No seu lar, com seus filhos. Filho, conta para mim quais são as necessidades tuas que você não está atendendo. Eu posso te ajudar, tenho um pouco mais de experiência. Com a esposa, quais são os valores? Quais são as suas prioridades? Para você, o que é mais importante? Talvez para mim seja esta prioridade, para você não. Veja como é importante, meus queridos. Então, normalmente, a gente julga as pessoas por 10% que ela é. Você acredita nisso? Você olha para a pessoa e já julga. E você conhece só 10% dessa pessoa. Queridos, nós procuramos, através dessa palestra, entender um pouco mais da natureza humana, que é tão difícil. Demonstrar as fraquezas, as 6 coisas que aborrecem o Senhor, e uma 7ª que Ele abomina, que Ele detesta. Eu queria terminar com uma história de uma menina. Essa menina, no tempo de conversão dela como criança, não tinha muita oração, e ela falou, eu gostaria de ser aceita como um membro desta igreja. Chegou na igreja, quero ser um membro desta igreja. Então, um diácono ali na porta perguntou para ela o seguinte, olha menina, você antes de vir aqui para a igreja, você era uma pecadora. Antes da transformação. E agora, como que você se sente? A menininha disse. Falou, sim senhor, eu ainda sou uma pecadora, disse aquela menina. Mas ainda você é uma pecadora? Sim senhor, eu sou uma pecadora. Então, que transformação operou em você? Vou colocar a frase para vocês da resposta dessa menina, olha só. Olha, diácono, eu costumava ser uma pecadora que corria atrás do pecado. E agora parece que eu sou uma pecadora que foge do pecado. Portanto, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos fazer um pacto nessa manhã, de fugir de todos esses pecados que existem. Se alguém fala mal de alguém perto de você, sai de perto. Fala para ele, vamos chamar essa pessoa aqui. Você fala a mesma coisa? Vamos eliminar essas 6 coisas que Deus não gosta. Porque se você pratica alguma dessas, você não ama Deus. A gente aprendeu isso aqui hoje. E a hora que a gente sair daqui, nós vamos sair com uma missão muito grande. Porque agora a gente não é mais ignorante nesse assunto. E toda vez que fizermos algo desta forma, agirmos nessas 6 coisas, nós não estamos amando a Deus. E se praticarmos aquilo que Ele abomina, pior ainda. Aprendemos então das coisas que Deus não gosta. Será que a gente consegue repetir? São olhos altivos, lembra? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, e o pior é que semeia intriga entre os irmãos. Mas olha só, você não está sozinho. Veja como que Deus termina falando no seu coração nessa manhã. Abra suas Bíblias em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei
e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Capítulo 44, versículo 22. Veja o que diz. Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu te resgatei. Deuteronômio 31, 6 e 8. E termino com este capítulo e versículos 31, 6 e 8. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor Deus, vai com você e nunca o deixará, nunca o abandonará. O próprio Senhor irá à sua frente e Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. É o que desejamos a todos os irmãos. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Santo, santo, santo. Hino de número 18 do Inário Adventista. Pai, agradecemos a Ti infinitamente pela misericórdia, pelo Teu amor, da Tua igreja aqui presente, as Tuas ricas bênçãos e o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.